Olá pessoas, tudo bom? Eu tô bem e eu espero que você esteja bem também. Muito prazer, eu me chamo Larissa Baraúna e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô com um penteadozinho, gente, mais ou menos, né, o que dá dano pra fazer ultimamente. Eu estou um pouco resfriada, então se minha voz estiver um pouco diferente nesse vídeo, relevem. Tem fazer um baby hair, gente, mas vemos que não deu muito certo nesses primeiros meses da transição capilar, gente, porque sinceramente não dá pra ficar com esse cabelo solto. E como eu tô com um desafio de 30 dias utilizando tônico capilar no meu cabelo, né, no meu couro cabeludo e fazendo a massagem, não dá pra fazer chapinha, porque eu tenho que umedecer o couro cabeludo todos os dias, né, com o tônico. E então meio que a chapinha vai por água abaixo. Vocês sabem, né, que eu iniciei a transição capilar, fez 2 meses, dia 13 de agosto, né, porque a gente começa a contar a transição a partir desde a última química que a gente fez. A última química que eu fiz foi no dia 13 de junho, né? Aí julho fez 1 mês, agosto 2 meses. E por aí iremos, seguimos, né? Basicamente estou com 2 meses de transição. Eu considero ainda, né, uma trajetória ainda bem no início, mas porém eu já tô começando a lidar com penteados no meu dia a dia, porque a raiz começa a estufar, ficar cheia, volumosa, e a gente não consegue lidar com ele solto, né? A menos que a gente utilize fonte de calor, uma coisa que eu tô evitando por causa do desafio do tônico, e também porque, gente, desde que eu decidi entrar na minha transição capilar, eu tenho evitado bastante fonte de calor, né? Agora eu iniciei esse desafio do tônico, mas antes eu também já não tava usando muito, né? Não que eu não vá usar durante o processo, mas eu quero evitar o máximo possível. Usar naqueles casos, tipo assim, meu Deus, hoje eu tenho um compromisso muito assim, sabe? Que eu tenho que estar belíssima. Aí sim. Mas no dia a dia mesmo, quando eu não vou sair, vou ficar em casa, eu evito usar. E o que não me contaram sobre iniciar esse processo de transição, eu vou te contar agora. Basicamente, gente, eu já passei, né, por 2 transições capilar. A primeira eu consegui finalizar com 10 meses de crescimento, mas eu alisei 2 semanas depois porque o tamanho ficou extremamente curto, não me identifiquei, me achei feia e fui lá e alisei. Logo em seguida tentei passar mais uma vez, né, com 5 meses desisti e alisei e tenho alisado até hoje, né. Desde muitos anos continuo alisando meu cabelo. Continuei, né. Eu tenho meio que uma vaga experiência dessa época, né, porque faz muito tempo que eu passei pela minha primeira e segunda transição, então muita coisa mudou de lá pra cá, como produtos que foram mais evoluídos, né, técnicas, inspirações para penteado, muitas outras coisas que nos ajudam a passar por esse processo, né, que naquela época antes não tinha, né, então hoje eu vejo que existe muito mais coisas que nos ajudam a passar por esse processo do que naquela época que eu tentei passar. Hoje, até as máscaras, elas estão começando a incluir mais produtos para 2 texturas mesmo, né? Além de para cabelos cacheados, ondulados, crespos, eles criam produtos também para quem está passando pela transição capilar, e isso é muito bom. Vou passar um batonzinho aqui, gente, porque a minha boca tá sem cor. O que não me contaram sobre quando a gente decide iniciar nesse processo, gente, e que é muito real. A primeira coisa que não me contaram, mas eu vou te contar sobre decidir entrar na transição capilar, é que nos primeiros meses você vai ficar um pouco indecisa se é realmente isso que você quer. Quando eu estava cogitando passar pela transição capilar, eu pensei muito mesmo. Só que teve uma hora que eu decidi, eu falei, eu vou passar por esse processo. Só que de vez em quando, mesmo tendo certeza que eu quero passar por esse processo, vem aquele pensamento assim, e se no final você não gostar do seu cabelo? E se você passar por tudo isso e você não gostar do cabelo? E se você não conseguir chegar até o final? Nossa, vai demorar muito. Vem esse pensamento na nossa cabeça e a gente fica meio que em dúvida novamente, tipo, será que é realmente isso que eu quero? Então uma dica que eu dou pra você que quer realmente passar pela transição capilar, não deixe esses pensamentos fazer morada na sua cabeça. Quando esses pensamentos vêm na minha cabeça, eu lembro do motivo que me fez querer entrar na transição, e aí eles vão embora, que é conhecer o meu cabelo natural. Eu tenho muita curiosidade, gente. E eu sou assim, eu tô com foco assim, eu vou passar. Se eu não gostar, de novo eu volto a alisar. Mas o meu foco é conhecer o meu cabelo, então eu não vou desistir da transição. Não estou dizendo que ninguém possa desistir, gente. Eu só estou dizendo que se você tem realmente o foco de passar pela transição capilar, não deixe esses pensamentos ficar te afetando, porque você vai desistir e depois você vai querer não ter desistido, entende? Se realmente quer isso, não deixe esses pensamentos te abalar, te afetar, tenta manter foco no seu objetivo. Porque a transição é um processo que mexe muito com o nosso emocional, com a nossa autoestima, né? E a gente fica muito em dúvida por causa disso. A gente fica pensando, nossa, eu vou passar por esse processo todo difícil, e se no final eu não gostar?
tá tudo bem, você volta a alisar. Mas pelo menos você vai ter tentado, vai ter passado ali e visto com seus próprios olhos que realmente não é isso que você se identifica. E tá tudo bem. Porque se você desistir na metade do caminho, depois você vai ficar pensando, caraca, por que eu desisti? Então, assim, não desista. Segunda coisa que não me contaram, mas eu vou te contar sobre eu decidir entrar na transição capilar. Se o seu cabelo for bem cacheado ou crespo, a sua raiz vai começar a ficar volumosa muito mais rápido. Por quê? O meu cabelo, por exemplo, eu tô apenas com 2 meses de crescimento, mas ele já tá aparentando uma raiz enorme. Então, você vai ter que se lidar já nos primeiros meses já com a raiz mais volumosa. Eu falo isso porque tem gente que tem uma curvatura mais aberta, então demora um pouco a ficar bem volumoso assim, né? Às vezes vai começando ainda a crescer para depois ondular. Mas aqueles cabelos que são mais cacheados a crespos, eles já aparentam mais rápido, né? Então, já nos primeiros meses, se você decidir, eu vou entrar, já se prepara, porque você vai ter que investir em penteado, texturizações, fonte de calor, enfim, da forma que você decidir passar. Outra coisa que não te contaram, mas eu vou te contar sobre decidir passar pela transição capilar é que você vai ficar muito ansiosa. Pelo menos a maioria das pessoas ficam nos primeiros meses, porque você fica querendo logo que seu cabelo cresça, quer que esse processo seja logo rápido, quer que ele flua logo, quer que seu cabelo comece a já crescer pra você ver a curvatura, ver como é que ele vai ser. Só que, gente, paciência. É isso que eu falo pra mim todos os dias, paciência. Eu passei por esse processo 2 vezes, eu sei mais ou menos como é que é, mas ainda assim, a ansiedade, gente, é uma coisa difícil de você controlar, porque você, não sei vocês, mas eu vejo muito vídeo, inspirações de meninas que estão na transição ou passaram, aí eu vejo aqueles vídeos de evolução do cabelo já ali grande, fazendo BC, e isso acaba me deixando ansiosa pra poder fazer no meu também. Então isso que meio que fica, sabe, tipo assim, nossa, tomara que acabe logo, esse processo seja logo rápido, mas não é assim. Né? O processo da transição é exatamente para a gente aprender a ter paciência, né? Porque é um processo lento, né? Cada um tem ali o seu crescimento, né? Nem todo crescimento é igual. Tem gente que tem um desenvolvimento melhor, tem outras pessoas que não. Tem gente que tem uma curvatura mais aberta, aparenta melhor ali, né? O tamanho. Outras têm curvatura mais fechada. Tem a questão do fator encolhimento. Então, tudo isso depende de pessoa para pessoa. A gente precisa ter muita paciência nesse processo para lidar com as duas texturas, né? E muita determinação também. A gente entra já pensando no resultado, né? Então a gente fica querendo que ele cresça, que ele vai, se desenvolva logo. Às vezes isso que acaba frustrando muitas pessoas na transição capilar, porque quer logo que o cabelo cresça, se desenvolva e o processo ele é demorado. A ansiedade é uma das coisas que faz muitas meninas cortarem o cabelo cedo demais, se arrependerem e voltarem a alisar, que foi o meu caso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu admito, gente. E na época da minha primeira transição, eu vi muitas meninas fazendo BC naquela época, então eu meio que fiquei com ansiedade de ver logo o meu. E eu fui lá e cortei, mas eu cortei antes da hora. Então eu me arrependi e voltei a alisar. Esse foi o meu erro, cortar antes da hora. Então tenha calma, tenha paciência, curte o processo. Outra coisa que não contam sobre você decidir passar pela transição capilar é a comparação. Isso mesmo, mulher. É uma coisa que a gente fica assim, se comparando muito, né? A gente compara muito o nosso cabelo com o cabelo de outras pessoas que a gente tem ali uma certa inspiração. Quando eu decidi entrar na transição capilar, gente, eu ficava vendo vídeo de várias meninas que têm a curvatura parecida com a minha, né? Porque eu tenho mais ou menos uma noção da minha primeira transição. Então eu ficava comparando as fotos, o cabelo, e eu ficava assim, seguindo essas meninas pra ter como inspiração. Só que às vezes a inspiração acaba gerando ali algo na gente como comparação. Tipo, nossa, o cabelo dela é parecido com o meu. Então meu cabelo tem que crescer igual o dela, sabe? O nível de crescimento igual. Mas isso não é possível. Cada um tem sua genética, cada um tem seu desenvolvimento. Como eu falei, cada cabelo é um cabelo, né? Então, às vezes, a gente se compara muito, a gente vê foto ali, às vezes acompanha alguém que tá em transição e a gente fala, caraca, o cabelo dela tá crescendo mais do que o meu Deus, o meu cabelo tá com algum problema. Mas não é isso, às vezes cada cabelo tem seu desenvolvimento ali, às vezes o cabelo dela cresce um pouco melhor, às vezes a alimentação dela tá melhor, ela bebe mais água que você, e às vezes é genética, gente, genética é uma coisa que a gente não pode discutir, né, às vezes tem pessoas que são abençoadas, que têm uma genética muito boa em relação ao crescimento, que o cabelo cresce muito, sabe, mas tem outras pessoas que têm uma genética um pouco mais lenta, e é normal, gente, é normal, né, cada um tem ali o seu desenvolvimento, mas eu sei que tem muita gente que entra na transição pra conhecer o seu cabelo natural. Então você entrou para conhecer o seu cabelo, não o cabelo de fulano, não o cabelo de ciclano, o seu. E o seu cabelo tem um desenvolvimento próprio de você, sabe? Ele vai crescer ali de acordo com o que ele foi determinado geneticamente para crescer, vai se desenvolver da forma que ele tem que se desenvolver.
entendeu? O que você pode fazer para ajudar ele é cuidar bem, investir em produtos para crescimento, lavar frequentemente, se alimentar bem, nutrir de dentro para fora também. E é isso, gente. Basicamente a transição é um processo que é difícil, mas não é impossível, né? E hoje em dia existem coisas que a gente pode fazer para facilitar esse processo, tornar ele mais leve, né? Só que a gente precisa ter atenção nessas coisas que às vezes acabam dificultando um pouco esse processo. Mas eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês porque eu sinto que ajuda, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa, mas toda hora eu paro e penso, cara, é um processo, relaxa, fica tranquilo aí, entendeu? E é bom, né, você compartilhar um pouco da sua experiência, né, para que outras meninas também que passem por essa mesma experiência tenham, assim, sabe, um entendimento maior de que outras pessoas também passam pelo mesmo processo, tenham, às vezes, os mesmos pensamentos, né, e é normal, tá tudo bem. É isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal também. Beijinhos e até o próximo. Tchau!